como comandante confiante no meu trabalho, eu vou sentir sempre confiante e capaz de reverter resultados adversos. Olá, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar da crise no Internacional. O Internacional vive uma verdadeira crise. A derrota para o Cruzeiro por 2-1 neste fim de semana aumentou a pressão sobre o técnico Roger Machado. Já são 4 derrotas seguidas, 6 nos últimos 8 jogos. E a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil ainda pesa nos bastidores do Beira-Rio. O Colorado agora vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima e a situação do treinador é delicada. Apesar disso, o executivo de futebol André Mazzucco garantiu confiança em Roger, mas deixou claro, a avaliação é constante. E você, acredita que Roger Machado deve continuar no comando do Internacional? Que ele é capaz de fazer a equipe voltar a ter bons resultados? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o nosso conteúdo aqui da Consolinho Web TV. Agora você acompanha a entrevista coletiva de Roger Machado após mais uma derrota do Internacional. Como comandante confiante no meu trabalho, eu vou sentir sempre confiante e capaz de reverter resultados adversos, né? Não é a primeira vez, não será a última na minha carreira, né, que você se depara com esses momentos. Quanto à apatia, e qual foi a outra palavra que tu usou? Faz força. Faz força. Não, nós enfrentamos dificuldades. Apatia eu não diria. Dificuldades sim. Muitas delas de cunho coletivo, outras de cunho individual. Que nos faz, acho que pela 20ª vez na temporada, sair atrás do placar. E quando sai atrás do placar, é muito mais difícil de reverter. Eu penso que foi um jogo relativamente equilibrado, com poucas chances, e que a gente saiu com um placar de 1-1 ainda no primeiro tempo, mas novamente na volta para o segundo a gente tomou um gol muito cedo, com o que faz com o treinador tem que se abrir, lançar a mão do banco, criar alternativas que vão dando espaço para o adversário, que tem um contra-ataque rápido, de usar os espaços às costas. Com relação à tua pergunta da minha permanência e capacidade, eu sempre me sinto capaz, de reverter. Eu não desisto das minhas empreitadas tão cedo, mas claro que o trabalho está sempre constantemente sendo avaliado. São muitos jogos que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho, e a gente pode juntos reverter isso. Mas, como eu disse na coletiva anterior, esse cargo não é meu, eu estou treinador internacional. Boa noite, Roger. Tudo bem? Tim Langendorf, Rádio Grenal. Um momento do ano passado, quando o Wesley estava muito bem, ele referiu-se a ti dizendo que tu era o primeiro treinador da carreira dele que não dizia só o que ele tinha que fazer, mas mostrava como ele deveria fazer. Isso, hoje a gente vê ele e muitos outros jogadores numa fase técnica complicada. Isso é um pouco do reflexo de tu não estar conseguindo fazer isso com eles também como fazia antes? Ou é mais de talvez os jogadores não estarem absorvendo tão bem esse tipo de trabalho que tu fazia com eles? Eu penso que as tarefas e as divisões de responsabilidade elas são divididas, Porém, a mim cabe o 100% da responsabilidade do que vai a campo. Tudo que a gente fez o ano passado segue fazendo, com diferenças, agregando valor, trabalhando situações diferentes, mostrando questões diferentes, muitas delas que os atletas fizeram bem e precisam voltar a fazer. A insegurança dos maus momentos faz com que o atleta perca a espontaneidade, perca a confiança no seu jogo e, por consequência, no jogo, afeta o jogo coletivo. Então, o que o Wesley disse ano passado, eu tenho certeza que segue valendo ainda. Porém, o mau momento faz com que a gente duvide, do que foi feito. Roger, Jairo Vink, do canal do Baldaço. Eu quero tirar o gauchão, não por demérito, o gauchão é um mérito teu de ter conquistado, mas dos números eu quero tirar o gauchão, até pela qualidade das equipes. Até a parada da Copa do Mundo, muito se falava, várias vezes até tu colocaste, que tinha que chegar a parada que a sequência era muito longa, estava muito pesada a sequência. Nessa sequência até a parada do Mundial de Clubes, o teu time conseguiu 46,6% de aproveitamento. Após o Mundial de Clubes, férias, 15 dias, trabalho, 15 dias, o Internacional tem 38,2% de aproveitamento. Como continuar acreditando no trabalho, Roger? Porque eu acredito no meu trabalho. Você desiste da sua profissão só porque passa por um mau momento? Não, é a mesma coisa.
Roger, Douglas Demoliner, voz do Gigante. Roger, a gente percebeu hoje, de novo, alguns jogadores abaixo. E eu queria entender como ainda se justifica a titularidade deles a partir da tua escolha. Por exemplo, o Wesley é um jogador que foi abaixo. Hoje, de novo, o Richard foi o titular e a gente espera muito as oportunidades para o Luiz Otávio, por exemplo, que é um jogador que, ao meu ver, entrou bem nessa partida contra a equipe do Cruzeiro. Então, por que seguir insistindo em alguns jogadores que estão mal, sendo que tu já falaste muitas vezes que tem determinados momentos que tem que preservar o jogador? Claro. E como tu justifica a titularidade desses nomes? As opções para o momento. Né? As opções do ataque eu tenho rodado todas. Né? E desde o ano passado, hoje o Tabata fez um grande jogo. Né? Mas desde o ano passado essa posição vem alternando. A ponta direita, né, já jogaram vários. E nenhum se firmou como titular absoluto. A ponta esquerda, o Wesley, né, foi titular durante o ano, o Carboneiro assumiu a titularidade, o Wesley foi para a direita, o Carboneiro teve problemas de lesões que está voltando agora. Né, das opções que a gente tinha à disposição, né, ainda se mostrou a mais eficiente, né, para que a gente conseguir passar por esse momento. Né, e não tem dado a resposta, né, da forma e dos números com gols do ano passado, mas ainda segue sendo um atacante contundente, né, mas que também vive de gols, né? O nosso ataque, né, deixou de produzir o que produziu ano passado, e isso é o reflexo, né, da gente ter poucas oportunidades de gol, e quando o adversário, quando você devolve a bola para o adversário nessas vezes que você não trata bem da bola, né, você é penalizado saindo atrás do placar. O Luiz, sem dúvida nenhuma, é uma grande promessa do clube, né? Mas assim como o Ricardo, né, que já não marca 3 jogos e daqui a pouco vocês também vão estar questionando por que está de titular, né? Eu tenho que ter paciência. Né? Eu quero cuidar, como eu disse, do Luiz como atleta para agora e para frente. Né? Porque eu tenho certeza que se o Ricardo deixar de fazer gol no próximo jogo, né, você vai estar me questionando também por que ele está no time ainda. Roger... Não vai? Então se ele ficar... Né? É que os outros dois estão bem abaixo, né? O outro vai procurar o Raikkonen, talvez. Né? Vai pedir o Raikkonen. Né? Roger, boa noite, Nani Kemel, da Rádio Inferno. Eu vou insistir um pouquinho nessa questão do Luiz Otávio, porque eu gostaria de entender melhor o que o Richard te entrega, que o Luiz Otávio não te entrega, e também em relação ao próprio Ronaldo. Né? O Luiz Otávio era quem vinha entrando após o Super Mundial. No jogo decisivo, quem entrou foi o Ronaldo. E agora, quem está entrando é o Richard. E vou fazer mais uma, já que é um complemento da do colega. Você fala muito sobre estar no cargo, né? Sobre o cargo não ser seu. Já existiu uma conversa interna sobre uma possível demissão, possível desligamento? Obrigada. Eu não preciso te responder isso, né? De conversas internas. Conversas internas são internas. Né? Sei que vocês têm as fontes de vocês e às vezes conseguem saber as internas. Né? Busquem uma fonte, talvez, que possa te responder essa pergunta. Eu não te responderei. Com relação ao Luiz, volto a frisar. Né? Para o jogo de hoje, eu escolhi o Richard, né, porque eu queria ter uma saída de trás, né, que pensava que o Richard podia me dar. Né? Se eu escolhesse o Luiz, eu teria a força do Luiz, né, o vigor dele. E a partida foi, como o Cruzeiro tem uma pressão muito forte, né, escolhendo o Richard, a ideia que se tinha é que eu controlasse mais a bola a partir da minha primeira fase de construção e que eu conseguisse driblar essa pressão do Cruzeiro, que ela é muito forte, né, e abre o placar muitas vezes no primeiro tempo de jogo. No segundo tempo, quando eu precisei de mais força no meio campo, eu coloquei o Luiz, e ele entregou exatamente o que a sua função faz. Né? Então, novamente, né, eu gosto muito dos meninos, né, alguns deles não estão prontos, né, e recebem minutos assim que a necessidade urge, que as oportunidades aparecem para que eles tenham uma construção de uma carreira sólida. Né? Essa é a minha responsabilidade. Né? Eu entendo o anseio do torcedor e das dúvidas que vocês colocam nas escolhas que eu faço, né? Mas essas são as minhas escolhas, né, de cargo de treinador. Roger, Alisson do portal Esporte News Mundo. Roger, você vem de uma eliminação na Libertadores e também na Copa do Brasil.
Como fazer para recuperar a autoestima dos jogadores e a confiança no seu trabalho? E também quais são as pretensões do Inter para o Campeonato Brasileiro? Eu não tenho a pretensão de que vocês recuperem a minha confiança do meu trabalho. Eu tenho a pretensão que os atletas recuperem a confiança em si, no que os resultados apareçam, e os resultados vai devolver a confiança de vocês para o meu trabalho, né? Porque, infelizmente, né, o trabalho do treinador ele é avaliado em função do perder ou ganhar. Né, a confiança no trabalho interno ela existe, a confiança dos atletas no trabalho ela existe, né, e o segmento do trabalho, né, ele depende, né, infelizmente, dos resultados. Né, mas, como eu disse, enquanto aqui estou, né, como treinador do Internacional, né, sempre vou acreditar que a gente pode reverter, né, esse quadro, né, e voltar a atuar bem. Roger, aqui. Oi. Nath, ESPN, você falou sobre essa questão de reverter a situação da confiança, de retomar essa confiança. O que você acha que precisa ser feito efetivamente? Porque essa confiança, por parte da torcida, ela vem muito das vitórias que não estão acontecendo. O que você acha que precisa ser feito para reconquistar esse caminho das vitórias? Vamos lá, né? Nós estamos falando de um cenário em que a gente mistura, né, os resultados das eliminações, né, com os resultados do Campeonato Brasileiro, né? Os resultados do Campeonato Brasileiro, muitos jogos nós botamos um time diferente, mesclado, né, que se mostrou menos forte que os adversários que a gente ia disputar, mesmo jogando em casa, e pegamos poucos pontos. Esses resultados nos jogaram, né, para trás na tabela de classificação. As eliminações do campeonato das Copas, né, são jogos diferentes para ser analisados. Dentro do contexto, né, para o número ficar maior e o impacto da negatividade conseguir explicar um mau momento, por vezes. Né? As decisões contra o Flamengo, nós pegamos um adversário de nível maior momentaneamente que a gente e provou isso, né? Mesmo que nós tenhamos tido, né, erros, né, que acarretaram a eliminação, assim como a Copa do Brasil. Pegamos um adversário forte, né, mas que competiu muito, nos negou jogo e que mesmo assim a gente, em duas falhas, infelizmente individuais, dos 3 gols que tomamos, 2 foram ocasionadas por erros nossos, né? Então a gente precisa separar, né? Conseguir ver com serenidade, mesmo que o ambiente seja conturbado, e busque enxergar de uma outra forma, né? Buscando números, né? Buscando percentuais, né? Falando das eliminações, né? O certo é que a gente sabe que precisa evoluir, né? Precisa melhorar bastante. Né? Nessa rodada, no ano passado, até essa rodada que a gente disputou, a gente tinha 1 ponto a menos só no campeonato, né? Com todo o cenário também adverso. Né, e passa agora a ter um único foco, com uma competição pela frente e com um objetivo a alcançar novamente, que é voltar a Libertadores para o próximo ano. Né, então, é analisar não com frieza, mas com cautela, né, analisar com serenidade, sabendo que precisa evoluir sim, né, coletivamente e individualmente, né, os atletas, e trabalhar bastante. Roger, boa noite, prazer revê-lo. Renato, da Clube Esportes. Sabemos, nós da imprensa, da competência do seu trabalho, por onde você passou. O Internacional hoje criou bastantes oportunidades, mas acabou não conseguindo transformá-las em gols. E a segunda é como trabalhar com o psicológico dos seus atletas para a sequência da temporada, sabendo que está bem apertada aí a tabela de jogos. Agora vai folgar, né, em função das eliminações, né, trabalhar, né, os conteúdos que precisam ser melhorados, né, trabalhar a nossa capacidade de produzir mais, trabalhar a nossa capacidade de defender melhor, né, e a única coisa que devolve confiança de jogador é a sequência de vitórias, né, só isso. Né, então, como eu disse, né, a confiança no trabalho eu tenho certeza que os atletas têm, né, a responsabilidade é 100% do treinador, né, e eu, como eu disse anteriormente, o cargo é da direção, ele não é meu. Né, eu estou aqui enquanto a direção entender que seja possível, né, que entenda que o meu trabalho, o eco dentro do vestiário, né,
a qualidade do que foi feito ele possa ser repetido. Do contrário, eu tenho certeza que a direção vai fazer, né, o que precisa ser feito.